E aí, pessoal, aqui é o Elias de novo, né? Estamos aí de volta para a gente dar continuidade à nossa discussão sobre a reforma católica, né? Sobre a contra-reforma e as medidas que a igreja assume, né? Para combater o avanço do protestantismo, tá? O tema da aula de hoje está lá no livro de vocês, no tema 4 da unidade 2, né? Não deixem de ler para a gente poder fazer uma boa discussão, tá? Então, sem mais demora, vamos lá para nossa aula. Não esqueçam, pessoal, de anotar as dúvidas, de me enviar lá no Google Class, tá? Fazer as anotações necessárias aí ao longo da aula para ficar bem legal. Vamos lá. Olha só, pessoal. Então, a igreja, né, a gente viu na aula passada que reafirmou uma série de dogmas, né, católicos, a salvação pela fé e pelas ações, a autoridade do Papa, a Bíblia em latim, a missa em latim, o celibato, tudo aquilo era uma forma de fortalecer, né, a doutrina católica frente ao processo de avanço do protestantismo. Vimos também que a igreja ela retomou a Inquisição, o Tribunal de Santo Ofício, né, como forma de coibir a ação dos protestantes, organizou lá o Index Librorum Prohibitorum, né, o índice de livros proibidos, também, né, passou a elaborar o catecismo e a formação dos padres que iriam difundir aquela metodologia. Então a gente vê que a igreja ela toma uma série de ações justamente para tentar conter, né, a queda no número de fiéis e a expansão do protestantismo pela Europa. Então, isso, pessoal, vai se configurar de forma muito clara, né? A perseguição aos protestantes ela vai se dar de uma forma bem ampla pela Europa, porque a igreja ela conseguiu, né, se aliar às principais monarquias europeias, né? Muitas das monarquias europeias católicas, como a Espanha, a França, né, tinham ali um poder muito próximo à Igreja Católica, e a Igreja possuía muita autoridade nesses países. E isso vai se configurar numa intensa guerra religiosa, né? De perseguição aos protestantes, calvinistas, luteranos, anglicanos, e também na forma de imposição do catolicismo aos membros daquele estado, no caso da Espanha, da França, ou também é importante a gente lembrar que aqui esse período ele vai coincidir justamente com o período do processo de colonização da América, né? Então é só você lembrar lá que lá no quarto ano, quinto ano, você estudou lá que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então, olha aí, mais ou menos o mesmo período em que nós estamos falando aqui. E esse processo de colonização das Américas pela Espanha, por Portugal, ele também vai ser influenciado pelo movimento de contra-reforma, fazendo, por exemplo, com que esses países incentivassem a conversão dos povos nativos ao cristianismo, né? Como medida, né, dessa contra-reforma. Tá? Na França, a gente vai ter um processo bem violento, né, com mortes literalmente em massa, né, de protestantes, a perseguição mesmo aberta ao protestantismo, né? Então, olha só, em 1540 na França, o Francisco I determinou a pena de morte, né, aos calvinistas, né? E isso fez com que muitos calvinistas passassem a ser perseguidos, né? Na verdade, lá eles se chamavam de huguenotes, né? E esses calvinistas eram drasticamente perseguidos, né? Proibidos de terem a sua crença de forma livre e aberta, né? E esse processo aqui ele vai se aprofundando ao longo do século XVI, né? Entre 1560 a 1574, durante ali o governo do Carlos IX, né? A Catarina de Médici, que era a mãe dele e tal, o aprofundamento da tensão entre católicos e calvinistas e protestantes, de maneira geral, ele vai chegar ao ápice, né, em 1572, na chamada Noite de São Bartolomeu, né? E isso porque, naquele momento, esses estados possuíam a chamada religião oficial. Então, na França, a religião oficial, a religião do estado, era o catolicismo. Na Espanha, a mesma coisa. Em Portugal, a mesma coisa. Ou seja, todos aqueles que estavam naqueles países, eles eram, né, obrigados, por meio da lei, a pertencerem
aquela religião. E isso fez com que muitos fossem duramente perseguidos, né? E um massacre como a Noite de São Bartolomeu ocorreu, né? Considerado aí um dos maiores massacres contra os protestantes na história, né? Provavelmente o maior de todos, né? Que varia aí entre 5.000 ou 7.000 a 30.000 mortos em uma única noite, né? Em decorrência desse conflito entre católicos e calvinistas, né? Um bispo católico teria matado, né, a pedido da Catarina de Médici, teria matado um líder calvinista, e isso desencadeou uma série de revoltas e, ao mesmo tempo, uma série de assassinatos aí coordenados contra os calvinistas, né? Então, quer dizer, foi ali uma das noites mais violentas, né, nessa luta aí entre protestantes e católicos, né? Isso só viria a reduzir, e veja só, eu falo reduzir, não estou falando que acabou, né? Esses conflitos eles só vão reduzir a partir de 1598, já no final do século XVI, com a publicação do Edito de Nantes pelo Henrique IV, né, o rei Henrique IV, que passava a tolerar, né? Então o calvinismo ele passava a ser tolerado, né? Então não havia ali a liberdade, né, de culto, eles passavam a ser aceitos, mas mesmo assim ainda havia perseguição, né? Daí você tem a Inquisição, você tem os conflitos que não eram oficiais, então há um processo mesmo bem tenso, bem conflituoso entre protestantes e católicos no caso da França, né? Mas veja, a França não foi a única, né? A Espanha também passa por processos semelhantes, Portugal também, né? Então quer dizer, por exemplo, a Espanha vai ter a principal sede da Inquisição, né? Uma das inquisições mais violentas e autoritárias da Europa é a Inquisição Espanhola, né? Então demonstrando aí justamente essa força que a Igreja Católica possuía nesses países. Então quer dizer, você tem um processo muito complicado, né? Com um número alto de mortes em decorrência dessa disputa religiosa. Em 1534, pessoal, também é criada a chamada Companhia de Jesus, né? Lá pelo Inácio Loyola, que era basicamente um órgão da igreja, né? Não semelhante no sentido de ter a mesma função, mas no mesmo esquema, né? A Inquisição, que também era um órgão, você tinha a Companhia de Jesus, que era ali um órgão ligado à Igreja Católica, que basicamente tinha como objetivo a conversão, né, de novos fiéis, né? Então, a forma que a Companhia de Jesus tinha de combater o avanço do protestantismo era criando escolas e convertendo novas pessoas em fiéis. Quem vão ser essas pessoas, professor? Vão ser os protestantes? Não, né? E geralmente não, porque geralmente quando você tinha ali pessoas que haviam se convertido ao protestantismo, dificilmente esses retornavam à igreja, ao catolicismo. Mas a ideia aqui passa a ser os novos povos. Nós estamos falando ali 1534. Aquele momento é o momento da explosão, assim, né? Da descoberta da América, de que haviam povos que não eram catequizados, povos que não conheciam o catolicismo, e vão ser principalmente esses povos que vão sofrer aí essa conversão por parte da Companhia de Jesus, né? Uma conversão extremamente autoritária e violenta, né? Então, assim, é nesse sentido que você vai ter padres jesuítas, né? Daí o nome desses padres eram jesuítas, né? Eles eram formados justamente para ensinar, né? Eles aprendiam a ensinar o cristianismo, principalmente para esses povos que não conheciam nada sobre o cristianismo. E isso por meio da criação dessas escolas. No Brasil isso vai acontecer em grande escala, mas não só aqui, você vai ter na Ásia, você vai ter na África, né, na América como um todo, tanto na América Portuguesa como na América Espanhola, você vai ter a criação dessas escolas. No Brasil elas eram chamadas de aldeamentos, né? Tinha os aldeamentos onde ficavam ali os jesuítas, construíam, né, faziam essas construções para os indígenas eram capturados e aí levados a esses aldeamentos para serem, né,
convertidos ao cristianismo, onde eles eram, onde iam ensinar, né, o catolicismo, adaptar. Muitos dos padres jesuítas que vieram para cá, eles tinham que aprender a língua dos nativos para poder ensinar para eles o catolicismo, né? Também é importante destacar que esse não é um processo pacífico, né? Porque tanto a captura desses indígenas ela era violenta, como muitos indígenas não queriam se submeter a essa nova crença e largar toda a sua cultura em prol de uma crença nova que era imposta a eles, né? Então é um processo bem violento, muitos indígenas resistiram, houve guerras, também muitos indígenas vão implementar uma série de elementos das suas religiões a essas novas crenças. Então é um processo bem complicado, mas era uma forma que foi encontrada pela igreja de expandir, né? Então, porque na concepção dos europeus, esses povos não tinham nenhuma religião, né, nas suas compreensões, basicamente, né? Ou ainda, se tinham, eram religiões, vamos dizer assim, erradas, né? Pecadoras e inspiradas em demônios ou algo desse tipo. Então, quer dizer, os indígenas foram alvo, né, do trabalho da Companhia de Jesus. E aí não só aqui, né? Mas como eu falei, na África isso vai acontecer, na Ásia isso surge, e isso faz com que a fé católica ela acabe se espalhando. Então, se você pensa hoje, o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, muito por causa desse processo, né, de aplicação do catolicismo ao Brasil. Os jesuítas estiveram aqui por longo tempo, né, pelo menos até o século XVIII. Os jesuítas estiveram presentes, né, atuando na conversão desses indígenas, certo? E é por conta disso que você vai ter, né, essa expansão do catolicismo aí ao longo dos séculos XVI e XVII, tá? É a chamada conversão forçada, né? Basicamente, ou se convertia, se submetia à imposição da crença, ou muitas vezes morria, né? Muitos deles, por exemplo, os indígenas, no caso do Brasil, eram feitos de escravizados, né? Aqueles que não se submetiam, que não queriam ir para os aldeamentos, eram mortos muitas vezes. Então, era a história ouviu aquela expressão, né? Entre a cruz e a espada, né? É simples, ou você aceitava a conversão, no caso a cruz, ou tinha que aceitar a espada, que era o caso aí da violência mesmo. Então, quer dizer, era uma situação bem difícil, né, para esses indígenas. Aqui eu trouxe algumas imagens, aqui é uma imagem muito conhecida, né, uma imagem talvez mais famosa, que é um quadro chamado A Noite de São Bartolomeu, do François de Borges. Ela demonstra, né, justamente o episódio da chamada Noite de São Bartolomeu, lá em 1572, quando você vai ter milhares de calvinistas sendo mortos, né, na França, né? Então essa imagem ela se tornou muito emblemática. Você tem aqui, ó, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, né? A imagem aqui tem uma pessoa sendo jogada pela janela, né? Isso faz a referência justamente ao episódio que deu início à Noite de São Bartolomeu, quando um líder calvinista foi arremessado, né, de uma janela, né? E aí morto, né, por bispos aí, padres católicos. E você tem pessoas aqui, ó, penduradas. Então é um quadro bastante simbólico, né? Aqui, ó, aqui tem uma coisa legal que eu vou passar aqui para vocês. Olha só, essa imagem ela já foi pintada no século XIX, tá? Aquela é do período, né? Não se sabe se o François du Bois ele realmente viveu a Noite de São Bartolomeu lá especificamente, mas ele pintou ainda na época, né? Aqui você tem uma imagem do século XIX, né? Que é uma manhã na Porta do Louvre, que você tem a Catarina de Médici fiscalizando um massacre aqui, né? De várias pessoas mortas, né? Representando aí os calvinistas. Essa imagem, pessoal, ela provavelmente foi inspirada num trecho daquela outra imagem. Essa imagem aqui, ó. Se vocês olharem bem aqui, onde está o mouse, estão vendo esse quadrado aqui? Eu vou ampliar ele aqui, para vocês verem. Então você tem, ó, novamente, uma imagem semelhante. Você tem aqui a Catarina de Médici observando esses corpos, né, aqui, ó, do mesmo jeito, ou semelhante ao que tem lá. Então, quer dizer, é uma imagem que traz justamente, né, o quão violento foi esse processo e, de certa forma, apontando aí, né, alguns dos elementos centrais. Então, você tem a morte
bispo, o assassinato, ou, de certa forma, coordenado, que ocorre pela França, e também aqui a própria Catarina, né, como mentora, de certa forma, do processo. Ela está fiscalizando aí os corpos desses protestantes mortos, né? Então, basicamente é isso. Aqui nós temos algumas imagens da Companhia de Jesus, né? Então, os padres que vinham catequizar, muitos deles, como eu falei, vão aprender a língua dos indígenas, né? Vão impor uma série de normas católicas a esses povos, mesmo que eles muitas vezes nem entendessem exatamente o que essas regras significavam, como é o caso, por exemplo, a maioria dos indígenas no Brasil, eles viviam pelados, né? E a igreja vai impor, né, que eles se vestissem, e muitos deles não compreendiam o que isso significava, ou por que aquilo acontecia. Da mesma forma, o cristianismo, né, muitos aspectos do cristianismo era bastante incompreensível para esses povos que eram acostumados a uma religião muito diferente, né, os indígenas brasileiros aqui. Isso eu falo do Brasil, pessoal, mas pode pensar no âmbito geral, né, porque não foi só no Brasil que isso ocorreu. Você tinha crenças politeístas, né? Crenças ligadas principalmente aos fenômenos da natureza, então o Deus da luz, Deus da chuva, Deus do sol. E aí rapidamente isso tudo é criminalizado, né? Então esses são considerados pecadores, pecaminosos, mesmo sem entenderem o que era o pecado. Muitos desses povos não entendiam o que era o pecado, por que eles eram pecadores. Também não compreendiam por que existia apenas um Deus e como esse Deus era três ao mesmo tempo e não era. Então essas questões tornaram a conversão desses indígenas bastante conflituosa, né? Como eu falei, muitos não se submetiam a essa imposição e se rebelavam dentro dos aldeamentos, ou ainda quando as missões jesuítas, né? A missão basicamente era o quê? Esses padres, eles tinham uma força militar que geralmente era destinada pela coroa, né? A coroa portuguesa, a coroa espanhola, e esses militares iam lá para capturar os indígenas, e eles iam até esses aldeamentos para serem catequizados, né? E aí nesse processo havia guerra, né? Muitos indígenas resistiam a essa prisão, né? E então é um processo bastante violento, né? Um processo bastante violento tanto no âmbito da violência física como da violência simbólica, né? Ao tornar, ao demonizar as crenças desses povos, né? Que passavam a ser vistos como coisa do demônio, inspirados pelos demônios e tudo mais, como também no aspecto de que era imposto a eles uma crença bem diferente daquelas que eles conheciam, tá? Então, pessoal, aqui é só para a gente ter uma noção, né, das ações da igreja. Eu espero que tenha sido claro, né, que vocês tenham compreendido. O que não tiver ficado claro, por favor, me inscrevam lá no Google Class para que eu possa responder, e aí a gente vai discutir, tá bom? Então, pessoal, continuem, né? Novamente, vou parabenizar vocês, aos que estão fazendo aí o trabalho bem feito, que estão se esforçando, né? Estão enviando as atividades, enviando dúvidas. É isso mesmo, tá? Vocês continuem assim, que vai dar tudo certo, tá bom? Então, obrigado por assistir e até a próxima.